Essa questão 32 me deu uma insegurança e eu vou gravar. Felipe, inimputável em decorrência de doença mental, foi submetido à medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 3 anos, devido à prática de crime de estelionato. Após esse prazo, foi realizada a perícia médica, em que se constatou a cessação da periculosidade. Em consequência disso, após a oitiva do MP e do defensor público, ele foi liberado. Nessa condição, a situação anterior poderá ser restabelecida se Felipe, antes do decurso do prazo de 1 ano, praticar fato indicativo de sua periculosidade. Eu marquei ok, mas eu fiquei pensando assim, poxa, a pena foi aplicada de 3 anos, ele cumpriu, né? Meu raciocínio foi assim, foi aplicado 3 anos, ele cumpriu, né? Aí foi liberado, porque ele cumpriu a medida de segurança. Então, se depois de 1 ano, aí eu pensei assim, nessa condição, se antes de 1 ano que ele já saiu, vai voltar porque ele cometeu periculosidade, mas ele já cumpriu, foi esse meu raciocínio. Mas não, calma, calma. Não, a medida de segurança não tem prazo máximo. Vai falar que cumpriu o prazo máximo. Não, porque o juiz vai fixar sempre o prazo mínimo, porque o Código Penal não estabelece o tempo de fixação máximo. Estabelece, assim, pode o mínimo, então o juiz vai fixar o mínimo, né? Imagina que o juiz fixou o mínimo de 1 a 3 anos, ele cumpriu 3, mas a pena em abstrato do crime dele era 20 anos. Então, se ele daria 1 ano que ele saiu, mesmo que ele já cumpriu a pena mínima estabelecida pelo juiz, daria 1 ano que ele saiu, ele continuou com indícios de periculosidade, fato indicativo, né, de sua periculosidade, ele vai ter a situação restabelecida, a medida de segurança novamente aplicada a ele. Agora, se o juiz aplicou pena máxima, por exemplo, era a pena máxima abstrata do delito 20 anos, o juiz aplicou os 20 anos, depois que cessou os 20 anos, aí ele não pode voltar, mas é a pena máxima do crime abstrato. O que o juiz aqui está falando é a pena mínima, né? Que a medida de segurança ela é aplicada, o Código Penal estabelece a pena mínima, não estabelece a pena máxima, e o entendimento é que o STJ entende que é a pena máxima abstrata ao delito, que é a pena máxima, que seria a aplicação máxima, a duração máxima da medida de segurança. Ok?